Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 do Colégio Naval de 1996. No triângulo ABC, retângulo em A, da figura, o segmento AB tem medida igual a C, o segmento AC tem medida igual a B e o segmento AM tem medida igual a 2. AH, o segmento AH é a altura relativa ao lado BC. Qual é a área do triângulo AHM, né? Qual é a área deste triângulo azul? Então, para a gente descobrir a área desse triângulo azul, nós vamos pegar a área do triângulo MBH e vamos diminuir desta área aqui, ó, do triângulo ABH. E daí a gente descobre a área do triângulo azul. E para fazermos isso, a gente vai ter que considerar esta medida aqui, esta altura relativa a este triângulo aqui, ó, relativa à base BH, é uma altura externa a esse triângulo, justamente porque esse triângulo ele é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus, que é este ângulo aqui que é um ângulo obtusângulo. Então a gente vai descobrir esta altura relativa a esta base BH do triângulo MBH. Daí a gente vai descobrir a área do triângulo MBH e vamos diminuir desta área do triângulo ABH. E como que a gente vai fazer isso? Antes de considerarmos esta altura, eu vou considerar aqui, ó, esse segmento M e esse segmento N. Estou chamando BH de medida igual a M, estou chamando CH de medida igual a N. Então, existe aquela relação métrica de triângulo retângulo que nos diz que o cateto C ao quadrado é igual à sua projeção M multiplicado pela hipotenusa que eu estou chamando de A. Então, o A vale M mais N. Né? É a hipotenusa do triângulo ABC. Mas o A, a gente pode escrever ele assim, ó, como a raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Então, o A vale raiz quadrada de B quadrado mais C ao quadrado. Acabamos de usar uma relação métrica de triângulo retângulo. Daqui a gente conclui que o M ele vale o C ao quadrado dividido, né, pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o valor do M. E de forma análoga, o N ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a B ao quadrado dividido por raiz quadrada de B quadrado mais C ao quadrado. Né? De forma análoga, a gente conclui esta igualdade aqui. Ó. E agora a gente pode usar mais uma relação métrica de triângulo retângulo. Né? Que relação métrica seria essa? Seria essa medida aqui, que é a altura do triângulo ABC, relativa à hipotenusa BC. Esta altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, né? É igual a M vezes N. Isso aqui é uma outra relação métrica. Então, quanto que vale o M? O M vale C ao quadrado dividido pela raiz quadrada de B quadrado mais C quadrado. E o N tem esse valor aqui. Quando a gente multiplicar esses dois valores, vamos obter o produto dos numeradores, né? Que no caso aqui seria B ao quadrado vezes C ao quadrado, dividido pelo produto dos denominadores. Só que quando a gente multiplicar os denominadores, vai se cancelar a raiz, vai ficar apenas B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso daqui é o H ao quadrado. H ao quadrado é este valor. Então, a gente pode descobrir o valor do H. A gente extrai a raiz quadrada dos dois lados, né? Quando a gente extrai a raiz quadrada deste número daqui, vai sobrar o B vezes C. B vezes C. E quando a gente extrai a raiz quadrada desse valor, obtemos, né, raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, temos agora o valor M, N e H, né, esses valores, todos em função, né, todos em termos de B e de C. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai tentar descobrir qual é o valor desta altura, tá? A altura que eu tinha feito anteriormente, né? Essa altura aqui eu vou chamar de H maiúsculo, e eu vou chamar esse ponto aqui de baixo de ponto G. Então, a gente pode observar o seguinte, ó, que existem dois triângulos semelhantes aqui. Ó. Este triângulo aqui, o triângulo MBG, ele é semelhante
a esse triângulo aqui, ó, ao triângulo ABH. Então, como eles são semelhantes, então o H está para quem? O H maiúsculo vai estar para o H minúsculo. E a hipotenusa do triângulo maior, do triângulo MBG, que é o C mais 2, ó, o C mais 2 está para a hipotenusa do triângulo ABH, que vale C. Então, H maiúsculo está para H minúsculo, assim como C mais 2 está para C. E daqui a gente conclui que o H maiúsculo, ele vale C mais 2 dividido por C vezes o H minúsculo. Só que isso daqui é igual a C mais 2 dividido por C. Quanto que vale o H minúsculo? O H minúsculo está aqui, ó. É o B vezes C dividido pela raiz quadrada de B quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. B vezes C dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. E daí a gente pode cancelar este C que está no denominador com este C aqui que está no numerador. Então, obtemos o seguinte, ó. Obtemos que o H maiúsculo, ele é igual a o produto dos numeradores, que no caso aqui é C mais 2 vezes B, ou seja, B vezes C mais 2, dividido por raiz quadrada, né? Então vamos colocar aqui, raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Então agora a gente consegue descobrir, ó, esta área aqui, ó, a área deste triângulo, do triângulo MBH. Qual que é a área do triângulo MBH? É base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Só que a base desse triângulo vale M e a altura vale H, que nós acabamos de descobrir. Então, a área do triângulo é MBH, que eu estou denotando por essa expressão aqui, vai ser igual a M vezes H maiúsculo dividido por 2, só que o M vale C ao quadrado dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado, vezes o H maiúsculo, que nós acabamos de descobrir que está aqui, que é B vezes C mais 2, dividido por raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o H maiúsculo. Então, base vezes altura dividido por 2. Só que dividir por 2 é a mesma coisa que, que multiplicar por 1 sobre 2. Então, essa expressão aqui é a área do triângulo MBH, que é esse triângulo aqui. Então, vamos melhorar. Vamos desenvolver essa expressão. Então, a área do triângulo MBH vai ser igual a quanto? Vamos multiplicar esses números aqui que estão no numerador. Então, C ao quadrado B vezes C dá B vezes C ao cubo. C ao quadrado B vezes 2 dá mais 2 vezes B vezes C ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Pelo produto desses números aqui que estão no denominador, que é, portanto, 2 vezes B ao quadrado mais C ao quadrado. Quando a gente multiplicar esse valor com esse, vai sumir a raiz. Então, este daqui é o valor da área do triângulo MBH. Agora a gente vai descobrir qual é a área do triângulo ABH. Qual que é a área do triângulo ABH? Então, vamos colocar aqui. A área do triângulo ABH é base vezes altura sobre 2, ou seja, M vezes o H minúsculo dividido por 2. O M a gente já sabe que vale C ao quadrado dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado, Então vai ficar assim. Vezes a altura, que é o H minúsculo, que a gente viu que está aqui, ó. É o B vezes C. Então vamos colocar aqui B vezes C, dividido pela raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, vezes 1 sobre 2. Então, esse aqui é a área do triângulo MBH e esse aqui é a área do triângulo ABH. Então, a área do triângulo que nós queremos descobrir, a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo azul,
que é a área do triângulo AHM, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a área do triângulo MBH menos a área do triângulo ABH. A gente tem que fazer essa subtração agora. Temos que fazer isso daqui, ó, menos isso. Mas, antes de a gente fazer isso, o que nós vamos fazer? Vamos desenvolver essa expressão para facilitar as nossas contas. Ó. Então, vamos desenvolver este número daqui. Ó. Então, a área do triângulo ABH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a C ao cubo vezes B, né? Se a gente multiplicar os números que estão aqui no numerador, este valor com esse, vai dar C ao cubo vezes B, dividido por 2 vezes B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, como eu falei anteriormente, agora a gente vai descobrir a área do triângulo azul, que é a área do triângulo MAH. Então, a área do triângulo MAH vai ser igual a isso daqui menos isso. Ó. Só que perceba que esse número daqui e esse, eles possuem os mesmos denominadores. Então, para a gente fazer uma subtração de duas frações que têm os mesmos denominadores, a gente mantém o denominador e subtraímos os denominadores. Então, isso daqui menos isso é a mesma coisa que fazer isso menos isso, dividido pelo denominador, que é 2 vezes b quadrado mais c quadrado. Só que esse valor aqui menos esse, perceba que vai cancelar, ó, este número daqui com esse, ó, vai sobrar só o 2b vezes c ao quadrado. Vai sobrar apenas 2 vezes b vezes c ao quadrado, dividido por 2 vezes b ao quadrado mais c ao quadrado. E aqui a gente vai poder cancelar este 2 aqui com este 2, ó, vai sobrar apenas o b vezes c ao quadrado, dividido por b ao quadrado mais o c ao quadrado, né? Lembre que a área do triângulo MAH é igual à área do triângulo MBH menos a área do triângulo ABH. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. B vezes c ao quadrado dividido por b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vamos ver qual que vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser a letra C. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.